dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa aula. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira linha de Umbanda, onde estão assentados Oxóssi e Obá. Esse é o trono vegetal. Oxóssi é universal, masculino, é aquele que é o sustentador do conhecimento. Essa terceira linha da Umbanda é o conhecimento divino, o próprio conhecimento de Deus, de Olorum, né, que circula, que está em tudo e em todos, ao lado de Obá, mãe Obá, feminino do trono do conhecimento, aquela que, né, quando precisa, absorve, ela é concentradora. Oxóssi é expansor. E aqui é bom lembrar um pouquinho do que a gente já falou, né? E que essas aulas de teogonia dentro da Umbanda, ela vem para somar. Ela vem para somar com o que você já sabe, talvez, não é? Muitos autores já escreveram sobre as 7 linhas de Umbanda. Cada um tem uma forma de se expressar, colocando ali nos seus livros a sua verdade, né? E não existe verdade absoluta, não é? Nem a nossa, aqui, nessa verdade que a gente estuda, né? Que seguimos um padrão de Umbanda sagrada, os ensinamentos que vieram através do médium, do mestre Rubens Saraceni, não é uma verdade absoluta. Então nós temos que respeitar todas as verdades, mas essas informações vêm para agregar, para somar, para clarear o que talvez a gente já tenha estudado, que a gente já tenha visto. Então, o trono do conhecimento está muito ligado a isso que eu acabei de falar, não é? Porque o conhecimento sem amor, ele acaba sendo inútil. Por isso, essa ordem de prioridade. Então, já falamos sobre o trono da fé, que é a primeira linha de Umbanda. Falamos sobre o amor, que é a segunda linha de Umbanda. E agora estamos falando sobre o conhecimento, que em uma ordem de prioridade está nessa terceira linha, nessa terceira sequência do qual a gente está seguindo. O conhecimento, como eu disse, sem amor, ele acaba sendo inútil, porque se a gente estuda algo, a gente tem que amar esse algo que a gente está estudando, está aprendendo, para ensinar ou para desenvolver algo, ou um trabalho, seja o que for. Então, por exemplo, se um médico estuda medicina lá, né, estudou medicina para se tornar um médico, se ele fez isso por dinheiro, se ele fez isso por qualquer outro interesse, porque a mãe e o pai quis, por status, por ego, talvez, ou quase na maioria das vezes, não será um bom médico, como a gente vê muito por aí. Agora, se esse médico de fato ama a medicina, ama essa profissão, fez o seu estudo, a sua faculdade com amor, esse é um bom médico, porque ele faz com amor. Esse médico, inclusive, ele vai prosperar, porque ele faz o seu trabalho com amor, ele coloca o amor no seu trabalho, né? Aqui no nosso caso, a gente está estudando Umbanda. Se a gente está estudando Umbanda, é porque a gente ama a religião de Umbanda. É porque a gente gosta muito dessa religião. A gente vê essa religião como verdade, né? E quando a gente ama, a gente tem essa verdade dentro da gente, né? É uma verdade que a gente crê, uma verdade que faz parte, né, da nossa vida. Eu costumo dizer que eu não faço Umbanda, eu não desenvolvo Umbanda, eu não trabalho Umbanda, na verdade, eu sou Umbanda, porque quando a gente ama, a gente se torna, né, Umbanda não é apenas uma religião, ela acaba se tornando um estilo de vida também. Não apenas, né, várias outras coisas. Mas se a gente faz, se a gente estuda, se a gente está aqui, né, se dedicando a isso, é porque a gente ama essa religião. Então a gente vai estudar, a gente vai aprender, vai se aprofundar. Muitos aqui, né, vão se formar
teólogos de Umbanda, pesquisadores de Umbanda, estudiosos de Umbanda no final desse curso. Outros vão até desenvolver sua mediunidade na Umbanda, outros vão se tornar, outros vão aprender também e fazer mais cursos, como o sacerdócio. Depois de uma teologia, um curso mais avançado seria o sacerdócio, para se tornar sacerdote, ou simplesmente para aprender mais sobre a religião, para ter um olhar de um sacerdote, mesmo que não for abrir uma casa, mesmo que não for dirigir um terreiro. Então isso é amor. Isso é amor a uma religião. E assim tudo é na vida, né? E essa energia que envolve isso é a energia do trono do conhecimento, onde está Oxóssi e Obá. E quando a gente cai em desequilíbrio nesse trono, Mãe Obá repara. Mãe Obá que é a reparadora, não é? Outra questão também que me veio aqui agora, que é muito importante eu falar aqui nessa terceira linha, que a gente já chegou, né? É interessante falar também que muita gente tem perguntado, até inbox para mim, falando assim, não, mas os tronos de Umbanda, né? Tem o par, a mãe e o pai, o casal, né? Mas essas energias não podem fazer par com outros orixás, né? Claro que sim, não é? Inclusive não só casais, né? Masculino e feminino, também orixás masculinos, né? Se cruzam essa força, essa energia com outros orixás masculinos, o feminino também entra e cruza essas energias com orixás femininos. É que esse padrão, né, das 7 linhas de Umbanda, onde temos 2 orixás, um pai e uma mãe, é a forma que Deus se manifesta, porque Deus é pai e Deus ele é mãe, né? Ele se manifesta dessa forma através de seus co-criadores, que são os orixás, sentidos da vida, não é? Se a gente simplesmente quiser deixar o nome orixá de lado, né, porque é uma questão religiosa nossa, a gente usa simplesmente sentidos da vida. E está tudo certo. Sentidos da vida, sentidos divinos, que estão em tudo e em todos. Deus se apresenta dessa forma para nós, não é? E esses casais, eles são pares perfeitos, mas isso não impede de ter o entrecruzamento, como tem. Essas forças se entrecruzam, se entrelaçam, formam uma grande malha quântica, né? Porque isso vai embora, gera números que nossa mente não consegue chegar, mistérios, né? Mistérios da fé e energias que a gente nem sabe nome, né? Então isso vai longe demais. Em Oxóssi mesmo como exemplo, a gente só de pensar na mata, Oxóssi é o senhor da mata. Oxóssi é aquele que tem um arquétipo do caçador. Se a gente for humanizar Oxóssi para entender um pouco melhor, é aquele arquétipo daquele que caça, daquele que busca o recurso, é aquele que vai atrás, né, para trazer algo para a tribo, né? Então, se a gente for humanizar essa energia, seria esse arquétipo. No entanto, que os caboclos, né, os índios, né, que se manifestam na Umbanda, essa linha, né, que representa a força indígena, a força dos caboclos, do homem simples, do homem do campo, né, eles são assentados justamente na força de Oxóssi. E tem essas características, né, características do buscador, do caçador, aquele que traz a fartura, aquele que traz o recurso. Então, se a gente imagina a mata, senhor da mata, Oxóssi é o senhor vegetal, né, o trono vegetal, o trono do conhecimento. Então, é a mata, é o vegetal, não é? Essa força que sustenta as matas é a força de Oxóssi, né? Então, se a gente pensar numa mata, logo vem à cabeça. Se um caçador precisa sair, ele precisa de alguém que abra o caminho. Quem que abre o caminho? Ogum, né? Uma força de Ogum que abre o caminho para o caçador buscar o recurso. Já teve um entrecruzamento aí, né? Se a gente for humanizar a situação. Tem alguém que guarda essa mata, tem alguém que protege essa mata. Nas entradas da mata tem alguém que está lá cuidando, guardando. Quem é essa força? Exu. Então só aí já temos 3 entrecruzamentos, né? Inclusive essas 3 forças são muito fortes de fato na mata, não é? Olha para você ver. Então não é um par perfeito com... Aliás, é um par perfeito com Obá, mas vai se entrecruzando e gerando outras situações e outras coisas no mundo, né? No domínio e no mundo todo.
Que bacana, né? É muito, muito legal isso. Se a gente for pensar um vegetal de Oxóssi, temos a espada de São Jorge, temos a espada de Ogum, né? A espada de São Jorge, espada de Oxóssi, temos a espada de Ansan, temos várias plantas, né? Ervas, enfim, que são relacionadas, ligadas aos orixás, folhas. E quando a gente pensa uma espada de Santa Bárbara, uma espada de Ansan, quer dizer, é aquele vegetal, né, comprido, que parece uma lança. Ele é verde, ele é vegetal, ele tem ali Oxóssi, né, que é o senhor do vegetal, né, mas ela tem a borda amarela, né, que já é uma cor de Ansan. Olha para vocês verem, né? Então a gente vai olhando o mundo e percebendo as coisas e na onde está cada orixá, né? Até nas pequenas coisas, é impressionante. Na Umbanda não cultuamos diretamente o Saim. O Saim é senhor das folhas. Mas por que, Pedro, que nós não cultuamos o Saim? Porque o Saim ele já está no trono vegetal. Lembre-se, temos centenas, centenas, centenas de orixás. Centenas, né, de energias. E quando a gente fala em entrecruzamento, isso vai se multiplicando. Então é muita coisa, muita coisa. Então a Umbanda simplifica. Ela traz os tronos, as 7 linhas de Umbanda, né, com seus casais de energia perfeitos, não é? Então, os outros orixás que a gente quer cultuar ou quer conhecer, porque para cultuar você precisa conhecer, é só você encontrar em qual trono ele se encaixa. O Saim, por exemplo, ele está no trono vegetal. Então, se eu quiser cultuar o Saim, eu posso cultuar o Saim. Eu estudo, conheço esse orixá e vou cultuar o Saim, senhor das folhas. Vou apanhar folhas, eu peço licença para o Saim, ou simplesmente peço para o Oxóssi, porque ele faz parte desse trono, ele faz parte do trono vegetal, né? Então ele está junto, ele está ali no mesmo padrão, né? Energético, no mesmo padrão divino. Logum Nedé, né? Também Odé. Então são vários orixás, né? Logum Nedé até par com Oxum também, olha que legal, né? Tem uma energia dupla aí nesse orixá. Então a coisa vai indo longe. Tem muitos e muitos e muitos orixás, muitas e muitas forças, muitos e muitos entrecruzamentos, do qual a nossa cabeça não consegue chegar. Porém, temos tronos principais. Então, se você quer cultuar um orixá que a gente não cultua diretamente, ele existe e você pode cultuar desde que você conheça, desde que você estude ele e veja qual trono ele se encaixa. Só isso, tá bom? Então, achei importante falar isso, porque o pessoal tem essa dúvida, não pergunta, e chegou a hora aqui nessa terceira linha de falar sobre, tá bom? E continuando, então temos essa força do conhecimento, sustentador Pai Oxóssi, masculino, o arquétipo do caçador, né? O sustentador das matas, seu domínio é a mata, né? Um orixá fantástico, né, com essas qualidades, esse arquétipo que eu falei, né, daquela pessoa que busca, que traz o recurso para a tribo, que traz o recurso para o seu ambiente, que vai buscar, né, que vai caçar, é esse arquétipo humanizado, né, os filhos de Oxóssi têm essas características fortes e marcantes em sua vida, e Obá é aquela que dá o apoio, né? A absorvedora do trono do conhecimento, ela é concentradora, tá? Obá, ela traz a concentração. Outra coisa importante para falar aqui nesse momento é que muitas vezes a gente vai lá, né? A gente estuda, a gente vai fazer uma prova, a gente vai fazer um concurso, vai fazer um teste, e a gente estuda, se desempenha, doa ali nosso tempo para conseguir esse objetivo, né? E muitas vezes a gente pega lá e antes da prova, do concurso, a gente vai acender uma vela, né? Fazer essa conexão, e essa conexão não é para te passar a resposta, essa conexão não é para você acertar no chute, isso jamais vai acontecer, né? E ainda muita gente ainda faz isso para Oxóssi, né? Porque é trono do conhecimento, Oxóssi, né? O universal. Mas essa força já nos sustenta, essa força já está sustentando a gente, né? A gente pode potencializar isso sim, logicamente, né? Mas a gente tem que ter foco e concentração para fazer essa prova. Então, na verdade, você pode muito bem acender uma vela para a Mãe Obá, pedindo essa concentração
esse foco, para que você não se esqueça, né, das coisas que você já estudou, para que você não caia nesse desequilíbrio, né, do esquecimento, da mentira, muitas vezes, né, que é um desequilíbrio também dentro desse trono. Então, pede para Amanhobá e vai fazer sua prova, né, vai fazer sua prova, que você vai ter um desempenho fantástico, né, se você fez por merecer, logicamente, se você estudou, né, você não vai esquecer tanto das coisas, não vai te dar o famoso branco, né, você vai se lembrar, se recordar do que você estudou, você vai ter foco, concentração para ir bem nessa prova, né? Então, é Amanhobá aí que dá esse apoio, né? Olha que bacana também, né? Dica de ouro aí, hein? Para os concursos futuros aí, para os concurseiros, né? Então, não vá pensando em sacanagem, né? Não, pai, me ajuda, eu chutar certo, né? Tem muita gente que fala isso, né? A maioria das vezes isso não acontece. Quem chuta, muitas vezes não passa no concurso, né? Alguns casos de pessoas que falam que acontece, muitas vezes falam porque não passou tão bem, mas na verdade estudou. Outros, às vezes, tem uma questão kármica que precisa estar naquele lugar e acaba acontecendo, mas é a minoria, né? Na verdade, o que te faz chegar à frente, o que te faz prosperar em qualquer área da sua vida, e prosperar não é só dinheiro, é você se sentir em paz, você se sentir bem, você se sentir em harmonia, você sentir o amor em fazer algo, né? É justamente esse estudo com o amor, com a fé, e a coisa vai se entrelaçando, né? A quarta linha de Umbanda que a gente vai falar na próxima aula, por exemplo, é a justiça, né? Porque se a gente for colocar na ordem de prioridade, se a gente tirar esses três, né? A gente não consegue colocar a justiça nem lá em cima e nem muito lá embaixo. Então ela tem que estar onde está, né? Para as coisas terem uma ordem, uma sequência correta, né? De prioridade. Tá bom? Então a quarta linha a gente vai falar sobre justiça. Trono de Xangô e Oroiná. Então é isso, meus irmãos. Como eu estou gravando essa aula, não estou fazendo ao vivo, até por decorrência do meu trabalho, vocês façam as perguntas pertinentes, né? Não estou entrando muito em detalhes técnicos, na verdade estou dizendo algo aqui que soma com o material de apoio, né? Que não está no material de apoio, porque nós vamos ficar repetindo o texto também, então a gente fala um pouco mais do que é energia, como ela atua na nossa vida, né? Para vocês terem um entendimento melhor. Mas os dados técnicos estão todos no material de apoio. Então estudem lá o material do apoio, tanto que está dentro da semana, quanto aquele que eu deixei para fora da semana também, que é incomum para todos os orixás, tá bom? Então lá vocês vão ver as pedras dos orixás, vocês vão encontrar as oferendas básicas, as cores, né? E através das cores você vai saber quais velas, né? A cor da vela, tudo certinho, tá bom? Os dados mais técnicos estão no material de apoio. E aqui é mais como a força atua na nossa vida, como a gente vê essa força, como ela se apresenta para nós, né? De forma divina na nossa vida, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente tem no nosso planeta, no nosso universo, em nós mesmos, né? E assim vocês vão aprendendo as qualidades, vocês vão se enquadrando nas qualidades dos orixás, vão saber quando uma energia está vibrando mais forte em sua vida, né? Quando está vibrando um pouco menos, se você precisa, né, invocar um pouco mais essa força para potencializar essa energia na sua vida, não é? Então a gente vai aprendendo tudo isso aqui em Teogonia de Umbanda. Então peço que vocês estudem o material de apoio, uma coisa não anula a outra. Então, como eu disse para vocês, para a gente ir encerrando, uma aula mais curta aqui, mais tranquila, né? Tudo que você faz, né, com fé, com amor, com conhecimento, há de se ter uma prosperidade em sua vida. Tem uma história que eu gosto de falar, uma história bem rápida, que é da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, para se tornar freira, logicamente que ela estudou a religião, logicamente que ela estudou muito, simplesmente não pegou e virou freira do nada, né? Pelas suas bondades e coisas que ela fazia, né? Isso já é um dom dela, já é uma dádiva dela ali. Mas ela estudou para chegar onde ela chegou, né? Estudou teologia da religião dela e chegou nesse ponto, né? E Mãe Teresa de Madre Teresa de Calcutá geralmente trabalhava em locais muito, muito, muito ruins de se trabalhar. Partes do mundo de muita pobreza, de muita doença,
né? E certa vez ela chegou em um lugar, em uma aldeia, e lá tinha uma pessoa aos pedaços, uma pessoa com carne podre, uma pessoa sofrendo demais, agonizando ali em seu momento de partida para o plano espiritual. E a Madre Teresa de Calcutá começou a cuidar dessa pessoa. E essa pessoa sabia a situação que ela estava, sabia que a coisa estava complicada, sabia que a coisa estava feia. E essa pessoa falou para a Mãe Teresa assim, olhou no olho dela e falou: Madre Teresa, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum nesse mundo. E a Madre Teresa de Calcutá olhou nos olhos dessa pessoa, desse enfermo, e disse: eu também não, meu filho. Então, isso é amor. Amor verdadeiro, um amor ao próximo, um amor divino, alinhado ao todo conhecimento que ela adquiriu. Então, é só um exemplo para vocês verem como as coisas se unem, né? Como esses padrões energéticos divinos vão se cruzando, né? E a gente vai tendo, né, essas qualidades nas pessoas. Podemos citar também várias passagens de Chico Xavier nesse sentido, né, de várias pessoas que se destacaram, mas tem muitas pessoas também que não são conhecidas e que têm as qualidades, né, latentes ali, qualidades ali que se demonstram, que aparecem, né, que se escreve na testa, assim, né, as qualidades, né. Então é isso, né. E nós todos temos, né. Muitas vezes o que temos que fazer é ir em busca, essa força de Oxóssi, de caçar, de trazer o recurso, ir buscar, né? A gente sentado, parado, não vai conseguir nada, né? Conhecimento nem nada. Então a gente tem que buscar, caçar, correr atrás, buscar o recurso, né? Em desequilíbrio, né? Pedir para nossa Mãe Obá aí para que absorva, né? Para que nos concentre, para que nos traga o foco, Pai Oxóssi nos traga fartura, né? Que a gente nos dê força para ir buscar esses recursos, né? Expansor, né? Lembrando da força de Oxóssi, expansor, do fator de Oxóssi. Expansor, expandir. Então, para a gente expandir, né, a gente precisa ter foco, uma coisa vai ligando a outra, né? Oxóssi é a mata, se Oxóssi é a mata, Mãe Obá é a terra fértil, é aquela terra que sustenta a mata, que está na base, né? Então, olha para vocês verem as ligações de fatores, né, de domínios dos orixás. Então, caso tenham perguntas, temos nosso grupo VIP. Se você não está no grupo VIP ainda, tem muita gente que não está no grupo VIP, muita gente, mais da metade dos alunos aqui não está no grupo VIP, olha que coisa. E o grupo VIP é muito importante. Lá a gente passa os links das aulas ao vivo, a gente passa mais informações, tira dúvidas. O link está na primeira semana, está debaixo das videoaulas da primeira semana, é só buscar ali o linkzinho, clica lá. Você vai ter que instalar o Telegram no seu celular se você não tiver e pronto, vai estar dentro do grupo VIP nosso. Faz isso para nós, faz parte desse grupo que é muito importante. Caso você queira fazer a pergunta por aqui na plataforma também, pode. Eu vejo com menor frequência aqui na plataforma, eu deixo mais para responder essas perguntas lá no VIP, né? Aqui na plataforma eu deixo mais os comentários, as atividades, né, que são passadas para vocês fazerem na plataforma. E lá eu deixo mais para perguntas e respostas, mas pode fazer por aqui também se quiser, tá? Mas dê preferência para entrar no grupo VIP. Conhecimento é conhecimento, então vamos buscar conhecimento e tá em todo lugar que tem o conhecimento disponível para a gente, tá bom? Gratidão, axé, vou encerrando a aula por aqui, e dúvidas vocês vão passando e a gente vai complementando em outras aulas e também respondendo aí nos canais. Gratidão, axé, que Pai Oxóssi, Mãe Obá abençoe a vida de vocês com muito conhecimento. Axé.